Olá, cursistas! Estamos na semana 4 e hoje nós vamos falar sobre as tendências atuais em metodologias ativas. O que nos dizem os nossos autores, ou seja, os estudiosos, sobre as metodologias ativas? Segundo Bastos, metodologias ativas são processos interativos de conhecimento e já discutimos sobre isso na aula anterior. Além de serem processos interativos de conhecimento, também são de análise, de estudos, de pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um determinado problema. É o processo de ensino em que a aprendizagem depende do próprio aluno, ou seja, o aluno é protagonista do seu aprendizado. Já para Sobral e Campos, metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se compromete com o seu aprendizado. Nesta situação, o professor se torna um mediador, né? Ele deixa de ser protagonista para ser um mediador do aprendizado dos alunos. Berbel afirma que as metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, principalmente pela diversidade de atividades que são possíveis da gente levar para a sala de aula. À medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Então, quando o aluno passa a ser protagonista, ele descobre e ele traz as suas descobertas também para os colegas e para o professor, ou seja, ele surpreende, ele pode surpreender o professor. Algumas habilidades da BNCC que são trabalhadas por meio de metodologias ativas. Por que eu preciso, por que eu devo levar essa metodologia para minha sala de aula? Porque ela é interessante e atrativa, ela traz uma independência intelectual para o aluno, a autonomia, a investigação, a responsabilidade, a formação continuada também de nós, docentes, porque nós precisamos, nos obriga a pesquisar, a buscar, a estudar cada vez mais, de acordo com os interesses e as necessidades dos nossos alunos, ou seja, é a intencionalidade que já discutimos lá na primeira aula. Motivacional também é um fator importante, porque ela promove o engajamento, a iniciativa, o professor mediador, ele se torna não um protagonista da aula, mas um mediador de todas as informações, né? Ele deixa de ser o fornecedor das informações e ele passa a ser um mediador das situações de aprendizado. A conquista, a autodeterminação, ela traz uma aprendizagem significativa para os alunos, porque desenvolve um pensamento crítico, a descoberta, a criação e também o pensamento divergente, que é concordar ou discordar de determinada assertiva. Mas quais metodologias ativas eu devo utilizar nas minhas aulas? Isso vai depender da intencionalidade, que já discutimos dos métodos de ensino. Eu posso utilizar a aprendizagem baseada em equipes, a metodologia é um tipo de metodologia ativa interessante, dependendo do seu propósito, da sua intencionalidade para aquele conteúdo. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, a gamificação, e aí envolve o uso de tecnologia, você precisa ter um domínio da tecnologia, a sala de aula invertida também, que é muito utilizada e traz bons resultados, desde que seja devidamente mediada, avaliação por pares, o método de caso, a dramatização, que os alunos gostam muito, mapas conceituais e a aula em pares, ou seja, peer instruction, ou seja, trabalhar em pares. Sobre
esses tipos de metodologias ativas, vamos discutir todos esses tipos no nosso webinário de número 4 e também nos nossos fóruns. E por que a metodologia ativa ela é importante na sala de aula? Como que ela pode colaborar para o aprendizado do meu aluno? Ela ajuda na compreensão de conteúdos e a solidificação do repertório adquirido. Além disso, ela pode citar o aumento também do interesse por parte dos estudantes, porque a gente sai daquela aula rotineira, do tipo de aula tradicional, né? Então, ela aumenta o interesse por parte dos alunos em relação às matérias ensinadas e a aquisição de conhecimento feita de modo mais lúdico e rápido também traz esse interesse maior, melhora a capacidade de resolver problemas de modo colaborativo. E aí pensando nas disciplinas assim mais, digamos assim, complexas, né, para alguns ou para a maioria, como por exemplo o ensino de matemática, as metodologias ativas elas podem ajudar muito na compreensão de problemas, em resolver dificuldades. E eu trago como exemplo para vocês aqui o projeto Visitas, do Instituto de Ciências Exatas aqui da nossa UFMG, aqui de Minas, né, de Belo Horizonte, é a Universidade Federal de Minas Gerais. O Instituto de Ciências Exatas, ou seja, o ICEX, ele desenvolveu alguns métodos interessantes para o ensino de matemática. E aí eu trago para vocês aqui como exemplo a revista em quadrinhos Fibo e Sofia, que foi desenvolvida com esta finalidade de facilitar a vida do professor, né, de facilitar o ensino da matemática nas escolas públicas de Minas Gerais. Essas revistinhas, elas foram em quadrinhos, né? Essas HQs foram distribuídas nas escolas públicas de Minas Gerais. Elas foram lançadas durante o isolamento social que foi imposto pela Covid-19, então elas foram um material de suporte muito útil e interessante para os professores de matemática. Então, essa publicação vem contribuindo para o ensino da disciplina matemática em sala de aula, que é considerada por alguns alunos como mais complexa. Ela reúne jogos de atividades lúdicas em que os personagens precisam resolver vários desafios. Então, eu tenho aqui a metodologia ativa, que é resolver desafios, como falamos aqui nos slides anteriores. O projeto, essa revista, ela pode ser encontrada também neste site, que eu apresento aqui para vocês, que é o site, né, do Instituto de Ciências Exatas do ICEX, da UFMG. Ele também recebe visitas desde que sejam agendadas, e nessas visitas os alunos, né, os pesquisadores, que são os alunos de pós-graduação, eles vão explicar detalhadamente o projeto para vocês e vou também apresentar este modo aqui de ensino de matemática por meio de jogos e atividades lúdicas, onde o aluno se torna o protagonista no aprendizado, resolvendo vários desafios desses personagens aqui. É um projeto muito interessante que eu sugiro que vocês entrem aí no site e procuram saber mais a respeito. Fica também a minha sugestão de leitura, que é o livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórico-prática. Este livro ele está em PDF na pasta de vocês, material de leitura. Ela é organizada, né? Essa coletânea é organizada pela Lilian Bassi e o José Moran. É um livro muito utilizado muito pesquisado, muito lido, quando se fala de metodologias ativas. Aguardo vocês então no nosso próximo encontro para falarmos da temática da semana 5. Um abraço a todos e até lá!